verso 2. Vou ler o primeiro e o segundo versículos. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Nuvens e escuridão o rodeiam. Justiça e juízo são a base do seu trono. É bom saber que tem alguém que está reinando sobre tudo, não é? O Senhor reina. Reina o Senhor, tremam os povos, está escrito, né? Ele é rei, ele é Senhor, não é? E só que por uma razão muito misteriosa, ele nos elegeu como parceiros dele. Olha que está baixo. Tá, não. Está baixo lá atrás. É porque eu é que estou falando muito baixo, né? O pessoal ali vai... A hora está... Vocês podem dar o grito aí sim, para o pessoal ali adequar o som. O som hoje não está como ontem. Para o pessoal não deixar o vidro dos carros aberto por causa de assalto ou alguma coisa assim. O carro 0617, placa 0617 de Belo Horizonte, está com os vidros abertos. É um Sandero. Não convém você deixar os vidros abertos. Parece que ontem roubaram aí um toca-fita do carro, alguma coisa, não sei. Então, esse carro está com os vidros abertos, tá? Um Sandero 0617. O dono, por favor, vai lá e fecha os vidros do carro. É bom saber que é um Deus que governa todas as coisas, só que Ele governa através da igreja. Ouviu isso? Nós gostamos é bom crer nisso, e é verdade, né? Quando Ele criou o homem, a primeira palavra que Ele fala para o homem é governe. Está em Gênesis capítulo 1. Governe. Então, Ele criou o homem para governar. E quando a igreja ela desconsidera isso, que Ele governa, mas Ele governa através do homem, inclusive a natureza. A chuva, o sol, o frio, o calor. Quem governa é Deus através da igreja. A gente se descuida disso, dessa responsabilidade que nós temos de governar. Quando a igreja descuida disso, de governar, é nesse espaço que o diabo entra. Aí ele governa. Onde a igreja não governa, o diabo assume o governo. Há muitos anos eu sabia que lá no Paraná, no interior, tinha uma entidade chamada Cacique Cobra Coral. É um centro espírita. E que essa entidade governava o clima no Brasil. Eu sabia disso durante muito tempo. Mas eu não entendia. Assim, eu aceitava aquilo. Ok. Quando foi de pouco tempo para cá, talvez menos de 2 anos, nós acordamos
Ué, mas um demônio não pode governar o clima no Brasil. Há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, o PIB da agricultura foi negativo, pela primeira vez na história. Aí eu fiquei sabendo que lá nas Olimpíadas que ocorreram aqui 2 anos atrás, o presidente da Olimpíada, o coordenador lá do comitê, tinha feito um contrato com essa entidade para controlar o clima, para que não chovesse durante as Olimpíadas. Aí fico sabendo que em Brasília, o governo de Brasília fez um contrato para controlar o clima em Brasília. Aí fico sabendo que em São Paulo, o prefeito de São Paulo fez a mesma coisa. Por quê? Porque a igreja não assumiu aquele lugar. A igreja, Deus levantou você, igreja, para governar. Inclusive sobre o clima. Aí nós começamos a queimar esse demônio. Eu coloquei isso na mídia, no Facebook do Arrependimento Nacional. Nós começamos a queimar esse demônio na igreja. Nós temos milhares de intercessores pelo Brasil afora. E começamos a orientar esses intercessores, que eles têm autoridade para queimar os demônios. Você tem autoridade para queimar os demônios. Você tem. Para pôr fogo neles, não é? Então, quem pode me assistir aqui, ô Simone, dá um pulinho aqui. Alô? Ok. Você pode imaginar o que eu estava conversando com ela? Eu pedi para ela buscar um ventilador para mim. Nós começamos então, irmãos, a queimar esse demônio. Poucos meses depois, 2, 3 meses, que nós começamos de fato, olha a notícia que saiu na imprensa. A bruxa recebeu uma proposta irrecusável do governo da China e estava mudando para lá. Oração funciona, viu? Oração funciona assim, né? Ano passado, nós tivemos a maior colheita de grãos da história do Brasil. Mas nós continuamos orando. Ore, você pode orar. Você pode orar? Então ore pelo clima. Ore para que chova. Ore pelo clima. É a igreja que governa. Ore para que o Lula vá para a cadeia, ou você não quer que ele vá para a cadeia? Então ore. Quem quer que o Lula vá para a cadeia? Quem quer? Deixa eu ver. Tem algum petista aqui? Não? Tem não. Pode ser.
né? A igreja governa, entendeu? Vamos continuar a conversa de ontem de manhã. Nós começamos a falar ontem, que falamos até dos missionários, que isso não é proposital, mas eles vão para as nações e a maioria deles vão em Levi. Eles vão num sacerdócio onde você tem que trabalhar, entendeu? Você trabalha muito. Mas quando alguém vai para uma nação, ou você vai voltar para a sua cidade, a oração transforma uma cidade inteira, transforma uma nação inteira. Tá. Então, irmãos, se você foi transformado pelo poder do Evangelho, a sua cidade também pode ser transformada. E o Brasil pode ser transformado. Deixa eu falar uma coisa para você. Não vai demorar muito tempo. Você vai começar a ver notícias de alguma cidade no Brasil que foi ganha inteira para Jesus. Você gostaria que a sua cidade fosse a primeira? Você gostaria que ela fosse a primeira? Então fique em pé. Fique em pé. E comece a dar um grito agora para Deus. De intercessão. Um grito de intercessão. Para que a sua cidade seja a primeira a ser ganha inteiramente para Jesus. A sua cidade. A sua cidade. Exatamente. Toda ela ganha para Jesus. Aleluia. Podem sentar. Quando a pessoa está em Levi, eu tenho que ensinar, porque o meu papel aqui é ensinar. Quando a pessoa está em Levi, ou um pastor, uma igreja, um missionário, você, qualquer um, eu, qualquer um. Porque em Levi, irmãos, eu não morri ainda. No Velho Testamento, que é Levi o tempo todo, com raras exceções, né? No Velho Testamento, quando a pessoa, o judeu lá, ele lá da tribo de Judá, de Benjamim, qualquer uma lá, ele pecou, cometeu um pecado, ele pega um cordeiro, leva o cordeiro lá no átrio, e o sacerdote sacrifica o cordeiro pelo pecado dele. Quando o sacerdote sacrifica o cordeiro pelo pecado dele, ele alcança a graça de Deus. Mas ele não morreu. Quem morreu foi o cordeiro. Aí era preciso que o Senhor enviasse o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não é? Ele enviou. Agora, o Cordeiro já morreu por você. Amém? Agora preciso que você morra. Amém, irmãos? O Cordeiro de Deus já morreu. Agora falta eu morrer também. Paulo fala em 1 Coríntios 15, dia após dia morro. Não basta morrer uma vez não. Porque a carne é um negócio complicado, não é? Tem que morrer todo dia. Você tem que se entregar para morrer todo dia, né? Então, irmãos, quando Jesus falou assim, está consumado, lá na cruz,
Foi a última vez, a última palavra que ele falou na cruz. Está consumado. Ele então rendeu o Espírito. Ele morreu. O homem Jesus morreu. Né? Quando ele falou aquilo, irmãos, está consumado, a parte que lhe cabia foi cumprida. Um homem que nunca pecou, morreu por mim. Quando ele morreu, esse homem que nunca pegou, um santo, um homem perfeito, justo, quando ele morreu, irmãos, a justiça de Deus foi estabelecida. A justiça de Deus, veja, justiça e juízo são a base do seu trono. Trono fala de autoridade. Quem senta no trono tem autoridade para julgar. Os vencedores, aqueles que vão ser arrebatados, eles vão se assentar no trono para julgar. Está aqui em Apocalipse capítulo 20. Eles vão se assentar no trono para julgar. E Jesus fala assim, ao vencedor darei que se assente comigo no meu trono. Porque eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, só o vencedor que vai sentar no trono para julgar. Veja bem, a minha justiça, porque Jesus já foi julgado. E porque ele recebeu autorização do Pai para morrer. Se ele tivesse cometido um pecado que fosse, ele não teria recebido a autorização do Pai para morrer pela humanidade. Ele não podia pecar. Ele viveu debaixo da lei, mas ele não podia sacrificar o cordeiro. Um homem comum, lá do judaísmo, do judeu, poderia sacrificar, mas ele não. Porque ele era o cordeiro de Deus. Ele não poderia morrer por ele mesmo. Então, a única opção de Jesus era não pecar. Quando o Pai o enviou, aqui, o Pai falou assim para ele, meu filho, você só tem passagem de ida. O bilhete para voltar para cá, você tem que comprar ele. E qual é a condição? É você nunca pecar. O Pai falou assim, ó, se você um dia chamar alguém de tolo, eu vou ter que mandar você para o inferno. Jesus homem. Não faça isso. Então Jesus, não tinha opção. Senão, não pecar. Para que a justiça de Deus fosse estabelecida. Por isso, ele pôde dizer na cruz, está consumado. Isso mesmo, graças a Deus. Né? Porque senão a gente estava no inferno. Né? Então veja, irmãos, quando o Pai envia o Filho, a condição era morte. O Pai falou assim para ele, meu filho, você sabe que eu vou ter que matar você? Sei. Mas você sabe que antes Pilatos vai mandar bater muito, você vai ser flagelado, você vai receber 80 chicotadas. Para ele foi 80.
Você vai receber 80 chicotadas, que o seu lombo, nádegas, genitais, vai ser tudo destruído. Eu sei. Você quer ir assim mesmo? Eu quero. Eu vou. Mas escuta, meu filho, você sabe, que no momento mais difícil na cruz, eu vou retirar de você o Espírito Santo? Eu falei, eu sei. Você quer ir ainda assim? Quero. E ele veio. Ele veio sabendo que se ele falhasse, não estamos falando de um pecado explícito, como ter um pensamento obsceno, como chamar alguém de tolo, mesmo um pecado oculto. Mas ele não podia falhar em nada. Ele teria que cumprir a perfeita vontade do Pai. Aí sim, eu vou permitir que você morra. Nós vivemos um cristianismo, irmãos, fácil demais. Aqui no Brasil. Nós vivemos um cristianismo, irmãos, onde nós não conhecemos a palavra sacrifício. A gente não conhece. A gente não conhece o que significa se oferecer para morrer. Paulo fala que apresenteis vossos corpos por sacrifício. Você não apresenta a sua alma para ser sacrificada. A alma não morre. Você não apresenta o seu espírito para ser sacrificado. Espírito também não morre. Por isso a Bíblia manda apresentar o corpo. O corpo morre. Estou falando da morte natural. Você parar de respirar, o coração bater, o cérebro parar de funcionar. Você morreu. Então o que Paulo está falando em Romanos 12, é que apresenteis vossos corpos por sacrifício. O que acontece hoje no Brasil? Porque para que a graça, irmão, se manifeste na nossa nação, é preciso que, primeiro, anote aí, quem está anotando, escreva no seu caderno a palavra verdade. Escreva aí, verdade. Embaixo dessa palavra, você escreve a palavra juízo. Embaixo da palavra juízo, você escreva a palavra justiça. Abaixo da palavra justiça, você escreva a palavra graça. Agora, olha para mim. Primeiro, verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Verdade. Juízo. Quando a verdade é revelada sobre alguém que pecou, que matou, que roubou, quando a verdade sobre aquela pessoa, ela é revelada, ela vai a juízo. Os promotores, a polícia descobre
aquele crime, o promotor, os promotores estudam as leis a respeito daquele crime e propõem ao juiz a condenação. O juiz condena e a justiça é estabelecida. A pessoa vai para a cadeia, ou, enfim, a justiça é estabelecida. Verdade tem que vir para a luz. Respeito. Por isso a Bíblia manda confessar. Se você não confessar, você não está perdoado. E não basta confessar a Deus. Você matou alguém. Você roubou. Aí você confessou para Deus, está tudo resolvido. Não está. Confessai vossos pecados uns aos outros para seres curados. Deus perdoou você? Sim. Mas você vai cometer a mesma coisa porque você não confessou o pecado a alguém. Alguém que você feriu, por exemplo, você roubou, você vai lá acertar o que você roubou, por exemplo. Você matou, então você tem que acertar lá com o delegado. Olha, eu matei um cara aí, então estou aqui, ó, pode abrir a porta aí que estou entrando. Pode meter a chave aí, estou indo, entendeu? Então você precisa confessar a Deus e aos homens. Pode ser um pecado que você não precisa confessar aos homens, o pecado da mente, etc. Você vai e confesse a Deus, a menos que você está precisando de ajuda, esse é outro assunto. Mas você precisa confessar. Por quê? Qual é a última palavra que eu falei? Graça. Você alcança a graça de Deus nesse processo aí. Por isso Jesus falou, está consumado. Porque agora nós podemos caminhar na graça de Deus. Aquele uno ali está me prejudicando de novo. Ó. Alguém ajuda ali, bicho? Está forte a luz aqui, o sol está batendo ali. Você percebeu isso? Quando ele fala, está consumado, que ele morre e ressuscita e é julgado, a graça de Deus se estabelece para a humanidade para sempre. Mas para que você viva na graça de Deus e não na lei, o que é necessário? Que você mude de sacerdócio, de Levi para Melquisedeque. Deixa eu colocar isso talvez de outra maneira, né? Como a graça se manifestou para você e para mim? Foi através de um ato de justiça de Deus. Nós fomos alcançados pela graça de Deus por causa de um ato de justiça. Qual? Ele matou o filho dele. Tinha que morrer. Sem morte, não tem jeito. É por isso, irmãos, que hoje, você sendo alcançado pela graça de Deus, o que você faz? Você vai para as nações. Você vai para a Somália. Se você não quiser ir, aqui tem uma menina de 15 anos que quer ir para a Somália. Eu não vou deixar ela ir com 15 anos, embora que Daniel foi para a corte de Nabucodonosor com 15 anos, e os seus amigos, não é? 15 anos você já pode ser missionário, Daniel foi. Mas ela vai fazer medicina primeiro, para depois ir para a Somália. Irmãos, você foi alcançado pela graça. Aí você vai. Nem todos têm que ir para a Somália, ou para a Coreia do Norte, ou para a Mongólia. Alguns vão ter que ir, sim.
Mas todos têm que, de alguma forma, estar lá com o Rick na Mongólia, por exemplo, com o Beethoven lá na Somália, ou o Bispo, que eles vão para lá esses dias. Quando você não experimentou isso, você não vai. Não vai. Perdão. Você não vai. Sabe por que não vai? Porque está em Levi. Em Levi você conta, no Velho Testamento, poucos missionários. Debaixo da lei, quase não tem missionário. Tiveram alguns, Jeremias, por exemplo, tiveram outros, né? Mas não são muitos. Ele se agrega, forma em si mesmo. Você vai lá em Israel e você cruza com o rabino, ele não aperta a sua mão. Mal ele olha para você. Quando Jesus vem, os sacerdotes judeus ficam admirados dele estar curando um gentio, por exemplo. Não pode ele fazer uma cura no sábado. Isso é um escândalo. Por quê? Quem está em Levi, ele se encapsula. Vive para si mesmo. Então tem uma igreja brasileira hoje em Levi que está vivendo para ela mesma. Algumas vezes, as tribos judaicas no passado brigaram entre si. Teve uma vez que uma tribo quase desapareceu. Mais de 30 homens da tribo foram assassinados, mortas pelas outras tribos. Eu viajo por aí. Em muitas cidades que eu vou, o maior problema de um pastor não é o diabo, é o colega dele na cidade, que é especialista em pesca de aquário. Cada um se congrega em si mesmo. É assim, ó. Uma igreja que vive para si, porque não morreu. O pastor não morreu. Os crentes também não vão morrer. E, portanto, a graça não se manifestou. Qual o perigo disso, irmãos? Qual o perigo disso? Esse comportamento tem surgido teologias perigosas, entendeu? Tem gerado teologias. Simone, pega para mim os livros do arrependimento. São um de cada dos que foram lançados, por favor. Dos livros do arrependimento. Um de cada. Por causa dessa circunstância que a igreja vive em Levi, eu não me sinto responsável para ir. Porque eu estou bem. Estou ganhando almas. A minha igreja está bem. A minha igreja está crescendo.
Eu estou bem. Eu já estou com mais 5 congregações fora daqui. Já estou formando a minha denominação. Meu Deus do céu, para com isso. Eu estou bem. Eu vivo para mim. E aí, irmãos, no final do mês, eu pego minha oferta da igreja, meu salário, pego lá meus 4, 5 mil reais, pago a prestação do meu carro, eu já estou morando numa casa própria. O que eu quero mais? A gente não vê. Nós fazemos um intensivo. Há anos atrás, já tem uns 15 anos ou mais que a gente faz o intensivo. Não, tem mais, tem uns 20 anos. Vinham muitos pastores no intensivo. Hoje são poucos pastores que fazem o intensivo. Porque eles estão bem, eles estão realizados. E quando eu vou lá para algum lugar do mundo aí, um pouco mais difícil, eu não estou vendo pastores lá. Às vezes eu vejo um missionário, mas não nos confins da terra. Não tem. Confins da terra não estou vendo missionário brasileiro. Eu estou vendo missionário brasileiro até Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Até Samaria eu estou vendo. Mas estão em Levi. O evangelho é o poder de Deus, mas é o evangelho. Não é a lei. A lei não muda nada. Está aqui em Hebreus. Ó. A lei não muda. Mas o evangelho muda. Então, irmãos, deixa eu voltar no ponto aqui. Qual o perigo? Eu não me torno responsável. Tá, obrigado. Eu não me torno responsável. Entendeu? Sabe quem é enviado para as nações no livro de Atos? Os principais são os enviados. João, Pedro, Paulo, Tiago. Os principais são enviados. Os mais preparados, os mais experimentados nas batalhas, esses são enviados. E nós invertemos isso. Eu estou pronto para ficar. Entendeu? Quando Jesus falou, está consumado, está pronta a parte dele, a parte que lhe cabia como homem. Ele fez. Só que tem uma parte que é a minha. E hoje tem uma teologia assim, ó. Já está tudo feito, está consumado. Aí, essa teologia, irmãos, é uma teologia que prega uma graça, que não tem nada a ver com a graça que Jesus ensinou. Está consumado. Agora, veja bem, está consumada a parte dele. Mas tem a sua parte. Olha aqui em Mateus 7 comigo. Tem a sua parte e a minha parte. Olha aqui. Mateus 7,
21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha aí. Essa é a minha parte, é fazer a vontade de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? É expulsar um demônio, cacique cobra coral, que estava recebendo milhões do seu bolso para controlar o clima no Brasil. É a mesma coisa que entregar o galinheiro para a raposa cuidar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. A salvação, irmãos, ela está ligada com fazer o que Deus mandou fazer. Olha aqui comigo em Hebreus, mas segura em Mateus 7 e volta para Hebreus, por favor. Hebreus 5. Olha uma coisa aqui que o autor de Hebreus fala. Olha aqui. Versículo 8, 5:8. Embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Você já decorou, eu também, João 3,16. Que tal a gente decorar esse versículo aqui? Que a salvação é para aqueles que lhe obedecem. A mesma coisa está aqui em Mateus 7. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, verso 22, dirão, hão de dizer-me, Senhor, Senhor. Está vendo? Senhor, Senhor. Não basta chamar Jesus de Senhor não, viu? Porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa igreja que vive para si, no Brasil, irmãos, essa igreja, ela começou, quanto mais dons, mais gente vem. Outro dia, eu estava indo para o aeroporto no meu carro, liguei o rádio e, por coincidência, estava lá um programa dito evangélico. O pastor falava assim, venha 9 horas, ele falou, não atrase, porque às 9 horas, todos que vierem, vão receber uma gota de água do templo de Salomão. E você vai ser curado de qualquer enfermidade que você tiver. Se pelo menos fosse um meio copo d'água, né? Mas só uma gota. É muito poder que tem esse templo de Salomão, né? O dom atrai as pessoas, mas o que atrai Deus é o caráter, é a santidade, é isso, né? Então, irmãos, por causa disso, irmãos, nós perdemos o temor de Deus. Ontem eu falei um pouco sobre isso. Perdemos o temor de Deus, entendeu?
eu ditei aí uma definição que John Bevere fala de temor de Deus, né? O temor de Deus é a única coisa que pode tornar o meu coração ao alcance do Espírito Santo. É o temor de Deus, né? Porque do contrário, irmãos, eu estou convencido, porque a pessoa veio e foi curada. Outro não sei o quê, o outro conseguiu a bênção, né? A igreja da bênção. Conseguiu a bênção que você pediu. Vai, tudo bem, não tem problema nenhum não. Então, irmãos, essa igreja, ela segue um caminho. Esse caminho que segue, primeiro as heresias entram, mas antes das heresias, irmãos, essa igreja, ela a santidade dela vai indo embora, né? Entendeu? Então, a santidade passa a não ser tão importante nessas igrejas. Aí as irmãs vão com uma roupa, começa com a roupa, viu, irmãos? Começa com a roupa, As irmãs começam a ir com uma roupa, tal, né? E eu creio, não, tenho certeza, por isso Deus deu a Juliana um desenho. Juliana nunca foi desenhista de roupa, nem nada, nunca estudou isso. Mas o Espírito Santo deu a ela uma roupa santa para a mulher cristã. Porque a roupa da mulher cristã deve ser feita para esconder o corpo. Mas a roupa lá de fora, a moda é para mostrar o corpo, para expor o corpo da mulher. Não, o corpo da mulher só pode ser exposto para o seu esposo, mas na igreja não, né? Então, irmãos, aí, sabe o que você começa a perceber? Tem umas irmãs que começam a vir na igreja, começa assim, é a roupa, o calçado. Tem umas irmãs que começam a usar um salto alto, que tem que subir numa escada para poder alcançar o salto. Pode ver, esse é um sintoma de uma igreja que começa a caminhar, entendeu? Porque a igreja passa-se quase que um desfile de moda, né? Se for no dia de casamento, então, meu irmão, você sabe, né? Né? Os jovens da igreja, irmãos, sabe que ela é moda hoje? Me falaram que os jovens da igreja agora estão depilando. Daqui uns dias está ficando com a fala fina. É isso aí, irmãos. Usa uma cuequinha. Assim. Sabe essas cuequinhas que os jovens hoje usam? Ela encosta o testículo na pele. 24 horas com o testículo encostado na pele. Assim, ó. Qual é a consequência desse tipo de cueca? Diminui a produção de testosterona. Aí o jovem casa, aí a esposa dele vai lá na conselheira dela e fala: o que está acontecendo? Ele só me procura de 15 em 15 dias? Não, casou jovem, 20, 25 anos, é todo dia. Sabe o que acontece, irmãos? Que é pior ainda.
Os espermatozoides começam a ficar sem qualidade. Pior ainda, os espermatozoides começam a ficar sem qualidade, menor mobilidade dos espermatozoides, e vai diminuindo a produção de espermatozoide. No Brasil, tem estudos sérios sobre isso. O brasileiro está diminuindo o número de espermatozoide por ml de esperma. A principal causa é essa, que eu citei aqui. Quando começou com uma teologia irresponsável. Começou por aí. Isso, irmãos, chama insensatez na Bíblia. É o insensato lá de Provérbios. Entendeu? Eu anotei aqui uma definição de insensato por John Bevere. Ele fala assim: insensato é a pessoa que abandona o temor de Deus e age e pensa como se pudesse desconsiderar de forma segura os princípios eternos da justiça de Deus. Isso é insensatez. Esses pastores, eles literalmente vão se tornando deuses no seu ministério. Literalmente. Todos têm que me servir. A santidade vai embora. Eles não estão preocupados com mais nada, a não ser com eles próprios. Estão doentes espiritualmente. Se a igreja arrecada 30 mil, 20 mil é para ele. Esses pastores se esqueceram de praticar a justiça. Entendeu? Eles se esqueceram. Simone. Irmãos, sem a prática da justiça, a graça de Deus não se manifesta. Deixa eu mostrar isso para vocês agora. Vamos abrir comigo em Isaías 62, por favor. Isaías 62. Olha aqui. Por amor de Sião, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei. Até que saia a justiça como resplendor. E a sua salvação como uma tocha acesa. Mas primeiro a justiça. A justiça precisa, vamos colocar aqui Brasília, no lugar de Jerusalém. Enquanto a justiça de Deus não se estabelecer em Brasília, a graça de Deus
estará retida na nossa nação. Primeiro a justiça, depois a salvação, depois a graça, e depois a glória. Serás uma coroa de glória, vem depois da manifestação da graça. Aqui é uma sequência, mas começa com justiça. Veja aqui o versículo 6. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o nome do Senhor, não descanseis, nem dele a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, Brasília, e a ponha por objeto de louvor na terra. Brevemente, irmãos, eu choro quando falo disso, porque o Brasil será uma nação líder de todas as nações da terra. Brevemente, objeto de louvor na terra. Objeto de louvor na terra. Escute, irmãos, o Brasil tem 98% da reserva de nióbio do mundo, o metal mais caro que o ouro. Não se faz sem o nióbio, turbina de avião, aços de alta resistência e tudo mais não se faz sem nióbio. Está aqui na Amazônia. Por que o Senhor fez isso? A maior reserva florestal do mundo. A maior bacia hidrográfica do mundo. Por que o Senhor fez isso? É a nossa vez. É a nossa vez de nós deixarmos de ser roubados, assaltados, espoliados. Começa, olha o que o profeta fala, irmãos. Ele se preocupa com a cidade dele. Você é profeta, preocupe com a sua cidade. Saia de Levi, fala, estou fora. Entre, Melquisedeque, morra. Quem quer morrer, levanta. Deixa eu ver sua mão levantada. Fica com a mão levantada, deixa eu ver. Alguém tira uma foto, por favor. Tem algum fotógrafo aí? Quando o fotógrafo chegar aqui, ele vai tirar uma foto de vocês. Mas deixa eu fazer uma oração. Uma profecia para a sua vida. Senhor Deus, cada um que está aqui nesse evento agora, com a mão levantada, Senhor, será um profeta na sua cidade. Será um profeta para a nossa nação, Senhor. Para a santificação da nossa nação. Para que a justiça se estabeleça na nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Não descanseis, nem deis a ele descanso, até que, irmãos, você sabia que Pedro Alves Cabral, quando ele saiu com a sua frota, ele não vinha para cá? Ele ia para Goa, na Índia. Mas ele veio para cá e descobriu o Brasil. Sabe por quê? Porque tinha um judeu chamado Gaspar de Lemos,
que era navegador dos mares altos, como eles chamavam naquele tempo. Conhecia as correntes marítimas. Conhecia a navegação pelas estrelas. Deus, na Idade Média, havia confiado aos judeus navegação por todos os mares da terra. Esses judeus criaram objetos de navegação de alta performance na Idade Média. Antes de Jesus nascer, muito antes, 1000 anos antes. Quem guiou Pedro Álvares Cabral foi um judeu que é considerado por historiadores de nome como co-descobridor do Brasil, é Gaspar de Lemos, um judeu. É a nossa vez. Deus vai colocar na presidência da República esse ano, ou um cristão ou um judeu. Amém? Fim da roubalheira, fim da propina. Lula na cadeia, os bandidos na cadeia, todos eles. Porque, irmão, se a justiça não se manifestar, entendeu? Se a justiça não se manifestar, irmãos, a graça, porque a graça ela é retida pela injustiça. Olha aqui comigo em Romanos. Romanos 1. Olha aqui, 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Onde há injustiça, irmãos, a verdade não se manifesta. Porque quem é injusto esconde a verdade. Está aí a Polícia Federal trabalhando arduamente para descobrir tudo, né? Descobrir todas as injustiças da nossa nação, trazendo a verdade para a luz. Porque quando a verdade, entendeu? Quando a verdade, irmãos, ela se manifesta, ela é conhecida, a justiça se estabelece. Só que na injustiça, irmãos, eu sempre falo sobre isso lá no Arrependimento Nacional, é impressionante, irmãos, o tanto de leis injustas que tem no Brasil. Sabe o que está escrito em Isaías 10:1? Maldito aquele que decreta leis injustas. Está na Bíblia, irmãos. E nós temos que, em oração, a nossa espada é esse livro, em oração, acabar com isso, acabar com toda a injustiça no Brasil. E para isso, irmãos, escute, para isso, a lei precisa ser aplicada. O maior salário para aposentadoria no Brasil é o salário do presidente. Só que o Sarney está aposentado com 70 mil reais. E estão querendo cancelar. Ele entrou lá no Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal está na mão dele. Então ele vai continuar recebendo 70 mil reais. Mas é uns 35 mil mais ou menos, seria. Ele está recebendo o dobro. E tem gente que está recebendo aí 150, 200 mil por mês. Injustiça.
A injustiça, ela retém a verdade. Quem vai resolver isso? É a sua oração. A sua oração vai resolver isso. É a oração da igreja. Agora, tem algo que tem mais poder do que a oração da igreja? Sim ou não? Não tem. Não tem. Porque ele falou, o que você pediu eu vou dar. Pedireis o que quiserdes. A nossa oração, a nossa nação está sendo transformada, irmãos. Entendeu? Por isso, irmãos, é necessário que a justiça se cumpra. O Código de Processo Civil no Brasil foi feito pela esquerda e pelo PMDB corrupto, podre. Isso é do inferno, irmãos. Nós temos que orar para mudar isso. Ah, pastor Zé está se metendo com a política. Eu estou sim, em oração eu estou. Eu estou desafiando o povo de Deus para orar. Pelo Brasil. E o povo está orando. E a oração está sendo mudada. A nação está sendo mudada. Pela oração. Está sendo mudada. Cada dia eu vejo algo novo que Deus está fazendo na nação. Cada dia tem um corrupto na cadeia. E os que estão sendo soltos vão todos voltar para a cadeia e cumprir a pena. Entendeu? Vão ter que voltar. Esse STF que está aí, alguns deles têm que ir embora de lá. O Toffoli tem que ir embora de lá. Se ele não pedir demissão, se ele tivesse vergonha, ele devia pedir demissão. O Lewandowski é a mesma coisa. O Gilmar Mendes é a mesma coisa. O Aurélio Mello é a mesma coisa. Homens sem caráter. Homens sem vergonha na cara. Mas nós podemos orar para que eles sofram impeachment pelo Congresso. É o Congresso que impeachment ele. Não sei nem se tem essa palavra. Mas vamos impeachment eles. Na nossa oração. Na nossa oração. Porque são homens de Belial. São homens injustos. O Ebrim está me lembrando uma coisa aqui. Nos últimos anos, irmãos, as ofertas das igrejas. Onde é que está o folder que eu pedi, hein? Está aqui, não está? Está aqui. As ofertas diretas das igrejas para a MCM, para nós irmos às nações, nos últimos anos caiu 70%, aproximadamente 70%. Entendeu? A média não chega a R$30 por igreja, né, na oferta de resgate, que é em outubro. Por causa disso que eu estou falando. Mas nós temos que investir lá R$100 mil na padaria, lá na Somália. Outros R$100 mil lá para crianças na Coreia do Norte. Mais outros tantos em cada país, construir na Guiné-Bissau, irmãos. Guiné-Bissau. Nós lá tem um trabalho lindo, lindo demais de criança. A pastora Joana esteve lá recentemente. Para ela mostrar algumas fotos aqui. Sabe, irmãos, mas caiu 70%. Porque esse processo tira a igreja das nações e leva a igreja a viver para ela mesma. E aí entra a igreja e os membros da igreja. Entendeu? Vamos continuar o tema aqui.
A graça de Deus, irmãos, vou repetir, para que ela se manifeste, a justiça precisa, aqui, Provérbios 85, a justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. A justiça tem que ir adiante, antes que a graça se manifeste, entendeu? Para que a graça se manifeste no Brasil, e está começando a se manifestar, viu, irmãos? Não olhe só o lado ruim, não. Olhe o noticiário, como tem coisas tremendas que estão acontecendo no Brasil, que o Senhor está fazendo, porque a justiça começa a se manifestar em Brasília. Tem muito, de lá para, já tem muito prefeito preso, muito vereador, muito, sabe, a propina está desaparecendo da nação, irmãos. Está desaparecendo. Aqui, tem um tesoureiro da prefeitura aqui no interior, que é um pastor, nosso filho espiritual, e ele foi fazer uma concorrência lá numa situação, e 3 empresas apareceram, 2 ofereceram propina. Ele deu ganho para a empresa que não ofereceu propina, entendeu? Então a propina está desaparecendo, porque se oferecer propina agora, corre até o risco de ir para a cadeia, entendeu? E cabe a você denunciar o que você souber, viu? Cabe a você. Ninguém há que clame pela justiça, que compareça em juízo pela verdade. Isaías 59, 4. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Começa com você e comigo. A aplicação da justiça, né? Comparecer em juízo. Tem algo que você sabe, mas ninguém mais sabe. Pois vai lá. É seu dever, é o mandamento de você comparecer em juízo pela verdade. Só que, irmãos, deixa eu colocar agora, em poucos minutos vou terminar. A justiça brasileira, ela tem que ser reformada. Os códigos penal e civil precisam ser reformados urgentemente. E com certeza o novo presidente vai fazer isso. Porque ela está contaminada por ideias do comunismo. Não vou falar agora, não demoraria, não vou falar. Mas precisam ser. Então, o que é necessário é que a justiça de Deus se manifeste no Brasil. E onde está a justiça de Deus? Nos 5 livros de Moisés. Ali está a justiça de Deus. E lá fala o tempo todo sobre pena de morte. Tem que ter pena de morte no Brasil. A pena de morte está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Quando Pilatos fala para Jesus, assim, Jesus não estava respondendo as perguntas dele, ele fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te matar? E eu tenho poder para te livrar? Jesus responde assim, nenhum poder você teria, se do alto não te fosse dado. Ele autorizou Pilatos matar ele. Na lei, tem pena de morte, sim. Tem apedrejamento, tem enforcamento, tem
tem várias formas de pena de morte na Bíblia. Se não me engano, são 5 formas de pena de morte na Bíblia. Pega um desses bandidos aí e enforca ali na Praça dos Três Poderes. Deixa 3 dias lá, enforcado com a língua de fora. Você vai meter a mão de novo? A lei de Deus precisa prevalecer na nossa nação. E a lei de Deus está no livro de Moisés. Não a lei cerimonial, mas a lei moral. A lei cerimonial é só para os judeus, isso no milênio. Mas a lei moral precisa, a vara, entendeu? Pega um desses traficantes famosos aí, dá uma surra nele com 40 varadas, de verdade, uma vez por mês. Na terceira vez ele já pede para receber Jesus. Vara converte. Sabia que vara converte? Fustigarás teu filho com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então vara converte. Vara é um ótimo método de evangelismo. Há poucos anos atrás, uma vez um pastor pregar nesse congresso que o pastor Eibe faz aqui na Amazônia, na cidade de... Como chama bem foi lá? Santarém. Ele trouxe um pastor da Coreia do Norte, da Coreia do Sul, perdão, lá na Coreia do Norte não tem, da Coreia do Sul, com uma igreja de 200 mil membros. Ele castiga os obreiros com chicote, às vezes. Ele contou isso. Vamos implantar essa moda no Brasil? O que você acha? Irmãos, todos nós, eu quero terminar falando um pouco realmente da graça de Deus, como ela se manifesta. Todos nós temos uma pedra na mão. Por quê? Porque nós temos um instinto de matar. O instinto de matar está dentro de nós. Todos nós temos. Esse instinto de matar. O demônio da morte está sempre presente na nossa vida. Entendeu? Quando Jesus, aquela mulher que foi pega em adultério, lá em João 8, ela chegou para ele bem cedinho. Os fariseus, saduceus estavam com muita vontade de provar Jesus, né? Aquilo aconteceu nos últimos dias, já bem adiantado o seu ministério. Eles queriam provar Jesus e pegaram aquela mulher em flagrante adultério e levaram para ele. Ele não falou nada. Ele baixou a cabeça, a multidão foi juntando, 50 pessoas, 100 pessoas, sei lá, 150 pessoas, não sei. Foi juntando. Porque eles queriam provar Jesus. E tem um motivo para condenar Jesus, entendeu? E condenar como?
a pessoa que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada, e até a morte. Até a morte. A pessoa tinha que ser apedrejada, né? Depois de um longo tempo, eles continuavam insistindo com Jesus. Porque ela tinha que morrer. Estavam todos com uma pedra na mão. Lá tinha 100, 150 pessoas com uma pedra na mão, para atirar nela. Agora, aquela mulher estava 100% nas mãos do Senhor. A morte ou vida dela. Ele levanta, né? E ele fala assim: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele só falou aquela frase e voltou a escrever no chão com o dedo. Falou mais nada, entendeu? Por que, se não, aquela mulher morreria naquela hora? Porque cada um que tinha uma pedra na mão estava debaixo da lei. Estava em Levi. Quando eu falo algo em relação a alguém, eu conto um mal a seu respeito. Eu sei que você mentiu. Só eu sei que você mentiu. Eu tenho uma pedra na mão. Quando eu conto para uma pessoa que você mentiu, o que eu fiz? Eu lancei a pedra nela. Porque ele falou: quem tiver sem pecado, lance a primeira pedra. Quando eu contei para alguém que você mentiu, aquela pessoa que eu contei, porque todos tinham a seu respeito um bom conceito. Poxa, fulano é um cara jóia. Assim, 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 uma pessoa que vive tal, tal. Mas quando eu falei para você que aquela pessoa mentiu, você muda seu conceito a respeito daquela pessoa. Eu pensava que fulano era assim, mas não é aquilo que eu pensava. Aí, os psicólogos já estudaram isso. O bispo Nilson é psicólogo. Eles dizem que eu contei para você que aquela pessoa mentiu, você vai contar em média para 16 pessoas. Então agora já não é mais você com a pedra na mão. Então aquela pessoa, eu vou pedir que um de vocês, você primeiro aqui, ao lado da sua esposa, chega aqui para mim um pouquinho. Fique virado para lá. Vira para lá. Então, eu joguei a primeira pedra. Como você chama? Diógenes. Eu joguei a primeira pedra no Diógenes. O Diógenes mentiu. Então, mais 16 agora vão jogar a pedra nele. Não é um mais. 16 mais 16. Não, vezes 16.
Porque cada um vai jogar 16 vezes 16. Eu nem sei quanto dá. 200 pedras, digamos. Não precisa fazer conta, não. Então, ele já está morto. Sim ou não? Quem é agora o Diógenes? Quem é? É um bandido. Ele é um ladrão. Ele é um roubador. Porque quem conta um conto, acrescenta um ponto. Eu falei que ele mentiu. Eu joguei a primeira pedra. Entendeu isso? Aí já cada um aqui, ó, já está jogando pedra nele. Nós temos essa pedra na mão. Agora, eu sei que ele mentiu. Ele só mentiu uma vez. É muito amigo dele. Eu fui lá, tratei do assunto com ele. Ele pediu perdão para Deus, para mim, realmente eu menti e tal. Olha, e coisa, ele se arrependeu, resolveu o problema. Ele está livre da morte. Pode sentar, Dion, obrigado. Entendeu isso? Ele não morreu. Porque eu não lancei o quê? A primeira pedra, preste atenção. Não é a pedra, é a primeira. O problema é quem lança a primeira. É tudo, mas quem lança a primeira. Porque ele falou, quem tiver sem pecado, lance a primeira pedra. Entendeu? Mas eu tenho pecado. Então eu não tinha direito de dizer que o Diógenes mentiu. Eu só teria direito se eu nunca tivesse pecado. Aí eu teria direito de lançar a pedra, de contar para você que ele mentiu. Há um instinto de matar, porque a lei mata. Quem aponta um erro, um defeito em alguém, está matando aquela pessoa. Isso é lei. Porque a lei mata, mas a graça dá vida. É. Quando o Senhor falou assim, ó, porque quando, irmãos, o Senhor falou aqui, ele voltou a escrever, quem estiver sem pecado, toda aquela multidão começou a refletir sobre seus próprios pecados. Quantas vezes eu já apedrejei uma prostituta, uma adúltera? Quantas pessoas eu já matei? Elas começaram a refletir sobre seus pecados. O pão da proposição, irmãos, é para quem se lavou na bacia de bronze. Só para esses. Quem está limpo, não lança pedra. Quem lança pedra é porque está impuro. Quem lança pedra é pior do que quem você está acusando. Você não passou pela bacia de bronze. Você não foi lavado. Não tem temor de Deus. Quem lança pedra não tem temor de Deus. Quem fala que o Diógenes mentiu, não tem temor de Deus.
aqueles homens e mulheres que estavam com a pedra na mão. Eles começaram a refletir sobre sua própria condição. Olha a graça funcionando. Olha a graça funcionando. Começaram a refletir. E começaram a se afastar. Eu tenho que consertar a minha vida. Eu não posso mais lançar pedra em ninguém. Eu preciso consertar a minha vida. Eles começaram a refletir, irmãos. A Bíblia diz que estavam sendo agora acusados por sua própria consciência. Nas aulas de caráter, eu dou uma aula sobre a consciência. Uma aula aí de umas 2 horas só sobre a consciência. Eles começaram a ter a consciência despertada em relação aos seus próprios pecados. E eles foram perdendo, irmãos, o desejo de matar. Por perdendo aquele desejo, meu Deus, eu ia matar essa mulher agora. Eu ia lançar essa pedra nela agora. Nunca mais. Foram perdendo o desejo de matar. O que foi ali? O pastor, chega lá. Eu não sei se deveria, talvez deixar ela na lateral, não sei o que é, vê lá, ajuda os policiais para ver o que deve ser feito. Conversa com ela aí, bispo, para ver o que deve ser feito. Aquelas pessoas, irmãos, olha para mim. As suas consciências começaram a acusá-las. Não vou matar mais. Nunca mais vou falar que o Jorge mentiu. Nunca mais vou apontar o erro em ninguém. Eles foram embora. Eles foram indo embora para casa. Abrindo a mão. Jogando a pedra fora. Nunca mais. Nunca mais. E a mulher? E a mulher? Foi embora para casa, salva. E Jesus falou, vai. Ninguém te perdoou, eu também te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. A graça se manifestou. Quando a justiça foi estabelecida. Ali estava ele, o autor, o pai da justiça. Ele estava ali. Poucos dias depois ele iria morrer. Ali estava a justiça se manifestando, acontecendo. Porque, irmãos, ele era a única pessoa do universo, desde Adão, que poderia ter lançado aquela pedra. Mas ele não lançou. Então, eu vou deixar um conselho para você. Quando você estiver sem pecado,
lance a primeira pedra. Não antes. A graça é quando Ele me dá o que eu não mereço. Aquela mulher, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Era a ordem de Deus. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça estava ali naquela hora. A graça se manifestava ali naquela hora. E por isso, aquela mulher não morreu. Estou demorando a terminar, não é? Eu vou parar.